Katoka, 26 anos de produção e responsabilidade socioambiental. Estamos localizados na província da Lunda Sul, a 35 km do município sede, Saurimo, e somos a quarta maior mina do mundo, explorada a céu aberto. Recuperamos em média anual cerca de 6,5 milhões de quilates e contamos com auxílio de equipamentos de alta tecnologia de gestão, transporte e tratamento de mineiro. Produzindo mais de 80% dos diamantes de Angola, cumprindo todas as normas internacionais, gerando mais de 6 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, e vários benefícios para as populações através dos nossos programas sociais. Orgulhamo-nos de estarmos a contribuir para o desenvolvimento económico e social de Angola. São 7 as unidades escolares erguidas nas comunidades, vários centros de saúde com assistência médica e medicamentosa. Em parceria com o Governo Provincial da Lunda Sul, Fundação Brilhante e Caritas de Angola, produzimos e distribuímos merenda escolar, com atendimento diário para mais de 20 mil crianças. A responsabilidade social de Katoka vai além da assistência. Construímos projetos habitacionais como Monowaha, com 666 residências já habitadas na primeira fase. Bairro Social de Luache, com 36 casas, e está em construção o Bairro Social de Sambaia, com 125 moradias. Contamos ainda com o sistema de abastecimento de água potável, iluminação, jangos comunitários, para além de programas de fomento agrícola nas comunidades, com a criação de cooperativas agrícolas, fornecendo inputs e insumos às populações. Temos campo na comuna de Chiluange, temos campo na comuna do Lumagaçai, temos campo no Casais, temos campo no Alto Chicapa. Todas as comunas fez-se uma área idêntica a essa, onde as famílias estão sendo apoiadas com máquinas para uma ampliação de áreas de cultura. Com o propósito de reduzir a fome e a pobreza na região, a empoderar as famílias com geração de rendas, Katoka, em parceria com o Governo e a Fundação Brilhante, implementaram os programas sociais estratégicos emergenciais Katoka Aluno, Katoka Mulher Rural, Katoka Jovem Empreendedor e Katoka Académico, com investimento de mais de 900 milhões de kwanzas ano para as populações da Lunda Sul, Lunda Norte e Mochico. A Universidade Pública Luís Conde tem o apoio da maior diamantífera com material informático, estágios curriculares, visitas de campo, bolsas de estudo e capta alguns dos melhores estudantes pós-formação, sobretudo nas áreas das engenharias. Com a nossa implantação aqui, do ponto de vista institucional, está-se a fazer um melhor acompanhamento e poderão, de facto, testemunhar isso nas locais onde nós passamos, as pessoas com que falamos e também aí, de facto, estamos a implementar. Nesta panóplia de responsabilidade social no subsetor diamantífero, a Fundação Brilhante, braço social da Indiama, criou um sistema único de responsabilidade social do subsetor diamantífero para beneficiar nos próximos anos mais de 150 mil famílias na região leste, fruto da visão estratégica do Conselho de Administração da Indiama, que fez deslocar, este ano, a sede da Fundação Brilhante para o Dundo e representação em Saurimo, gerando mais postos de trabalho e melhor acompanhamento de programas sociais voltados à educação, saúde, cultura, desporto e lazer. Era um sonho trabalhar em áreas sociais, graças a Deus conseguimos. E estamos aqui para dar o nosso contributo.
A Sociedade Mineira de Catoca é conhecida mundialmente pelo cumprimento escrupuloso das normas ambientais, com políticas e ações que visam preservar os ecossistemas e biodiversidade, reduzindo significativamente os impactos ambientais decorrentes do processo de mineração, com programas de educação e comunicação ambiental, monitorização das águas e dos solos, gestão de resíduos sólidos, de afluentes líquidos, reciclagem de pneus, bacia de contenção de rejeitados e plantação anual de mais de 10.000 mudas de espécies nativas para arborização e recuperação das áreas degradadas que justificam as certificações internacionais por desempenho de excelência ambiental, para além das licenças do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente e da Agência Nacional de Resíduos. Em finais de julho de 2021, Catoca teve um incidente no sistema de drenagem da bacia de rejeitados, com uma ruptura no tubo vertedor, vazando a polpa que provocou a turbidez das águas do rio Lova e adjacentes. Como empresa responsável e comprometida com o meio ambiente, comunicamos às autoridades e à população em geral. Desencadeamos várias ações para contenção, mitigação e resolução do incidente. Promovemos uma expedição científica que concluiu e provou que no nosso processo de tratamento mineiro não usamos produtos químicos. As populações afetadas das ribeirinhas de Chicapa mereceram a devida atenção e assistência, com doação de cestas básicas, abastecimento de água, acompanhamento de equipas médicas a mais de 200 famílias, tendo ainda a expedição concluindo que ninguém morreu nas comunidades afetadas por causa do incidente. 26 anos depois, Catoca e seus parceiros vão continuar a investir nas pessoas, gerar rendimentos e transformar a natureza em riqueza, espalhando o brilho dos diamantes no sorriso das comunidades. Catoca, bom para Angola, melhor para as comunidades. Muito obrigado pela vossa atenção. Sem mais demora, vou então chamar os colegas que vão formar esse painel. O senhor Sabiasachi Rai, por favor, a tomar o seu lugar aqui. A senhora Ingrácia Soito, por favor. A senhora Fátima Proença, por favor. O senhor Manuel Xavier. O senhor Bruno dos Santos. E o senhor Sabino. Não querem fazer melhor a fotografia? Sabino troca com o Xavier. Ela troca com... troca. Sim. Sim. Se fica mais bonita a fotografia. Can come this way. Então, já temos o painel constituído. Eu ia começar exatamente com Sabino. E vocês perdoem se não vos tratar pelos títulos. Fica mais informal assim. Então, Sabino pode pegar aqui o microfone e ligar. E fazer um comentário sobre o vídeo.
Bom, boa tarde a todos. Nós trouxemos um vídeo para representar o máximo possível das ações, sintetizar o máximo possível das ações que nós temos efetuado, como Catoca. Sabino, desculpa, faltou chamar o Zé Malanga, por favor, para Sim. tomar assento aqui conosco. Não estava esquecido, era só para ser o último a ser chamado. Sim, pode continuar. Certo. Primeiramente, era importante passar uma informação que mineração, todos nós que estamos aqui, direito ou indiretamente, utilizamos alguma coisa que vem do processo de mineração. A partir da joia que nós obtemos quando nós casamos, o fato que não um terno ou uma boa roupa que nós utilizamos vem diretamente do processo de mineração. E para que isso aconteça nesse processo de mineração, existem impactos ambientais e, consequentemente, alguns impactos sociais. Mas, no entanto, ao longo do tempo que vem evoluindo as cadeias de tratamento minério, de extração mineira, também vem evoluindo medidas de minimização e mitigação dos impactos, tal seja social, tal seja ambientais. Então, nós trouxemos um resumo esquemático de todas as ações que Catoca tem efetuado ao longo destes 26 anos de responsabilidade social e ambiental. Ao longo do nosso debate que nós teremos aqui, poderemos aflorar ainda mais coisas, talvez mais esclarecimento. Obrigado. Sim. E outra coisa, só para concluir mesmo já. E uma coisa que eu me esqueci há pouco tempo é das ações que foram aqui representadas, conforme é a nossa temática aqui dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, trouxemos todas as representações dos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável neste vídeo. Para quem esteve atento, quase notou os 17 objetivos das ODS. Obrigado. E eu já tinha combinado com eles que vou ir fazendo provocações. E uma das provocações vem exatamente no texto do vídeo. Houve digamos, um derrame das águas residuais, e veio uma equipa, fez a perícia, e o vídeo diz que foram apoiadas 200 famílias dos impactos, e vocês dizem que não utilizam produtos químicos. Quem ouve isso deve acreditar nisso. Sim, pode falar. Com certeza, deve acreditar nisso. Que elementos fazem com que ele possa acreditar nesses detalhes? É o seguinte, o processo de tratamento minério do diamante, primeiro caso, tratamento de diamante, envolve simplesmente água. No processo de enriquecimento, nós utilizamos ferro-silício. E o ferro-silício é um elemento, é um inerte, na realidade. Não tem uma composição que poderia trazer problemas nocivos para a saúde das pessoas, a sua composição química de todo o ferro-silício. E, além disso, o nosso processo também de tratamento minério é um circuito fechado, pela qual nós recuperamos o ferro-silício para não sair para a bacia de rejeitado. Após, uma outra condição também necessária, é que após a água ou a polpa sair para a bacia de rejeitado, fizemos sempre controle e monitorização dessa bacia de rejeitado. E ao longo do tempo de vida dos 26 anos, nós temos na bacia de rejeitado crocodilos e peixes que vivem, fazem seu modo de vida normalmente. O que aconteceu conosco foi uma ruptura a 39 metros de profundidade de uma praia, da nossa praia da bacia de rejeitado, que infelizmente ocorreu este vazamento, mas automaticamente, tendo em conta o nosso plano de atendimento de emergência, foi possível implementá-lo imediatamente, e nesta implementação que nós fizemos, partiu também a ação de fazermos uma monitorização, um levantamento a partir da bacia de rejeitado até o último ponto, que é o Marco 13, que fica na fronteira com a República Democrática do Congo. Ao fazermos esses levantamentos de 66 amostras recolhidas foram levadas ao laboratório de sedimento e água, e teve como seus resultados que não há produtos de metais pesados ao longo do curso do rio Chicapa. Sim. Deixa-me só concluir, acrescentar aqui. O que o Sabino já disse sobre o processo de tratamento dos diamantes. Não é só no Catoca, todo o processo de tratamento dos diamantes aqui no nosso país não utiliza produtos químicos. O nosso processo de tratamento é feito, a base é a água. O que se utiliza é o ferro-silício, que é um inerte no caso,
e que geralmente trabalham em circuito fechado, ou seja, não é só na mina do Catoca que não se utiliza produto químico. Em todas as lavarias, em todos os projetos mineiros de Angola, no tratamento de diamante, nós não utilizamos produtos químicos. Uma pergunta para José Malanga. Pode pegar aí o microfone. Representa o Comitê Nacional de e é coordenador da transparência das indústrias extrativas. Qual é o papel social da vossa associação? A ITN tem como missão de unir as três pilares, tanto a indústria, o governo e a sociedade civil. Neste assunto, a ITN quer promover a transparência na indústria extrativa ou nas indústrias extrativas, para que todos acompanhem a cadeia de valor da indústria. Criar um espaço de harmonia entre os intervenientes. O que é que isso quer dizer, harmonia? Sim, isto é, para nós dizemos que a indústria tem que informar quanto ganha, tem que passar informação ao governo para dizer dos seus relatórios anuais fiscais, como também o governo deve acusar esses relatórios e trabalhar também com as comunidades. E aí onde está o triângulo, tanto da ITI. Sim, a pergunta agora é para o Bruno, para poder entender um pouco. Diz que a Fundação Brilhante é o braço social da Indiama. Para ter surgido um braço social, devem ter detectado alguma necessidade. De onde é que veio essa necessidade? O que é que motivou com que isso chegasse ao ponto em que chegamos hoje? Ok, muito boa tarde. Eu, antes de ir diretamente à sua questão, eu vou fazer aqui uma pequena introdução que se impõe e dizer que, relativamente ao vídeo, queria dizer que encontramos neste vídeo os 3 elementos caracterizadores da responsabilidade social. Ou seja, a empresa para gerar lucros, ou a empresa com a sua força de trabalho, criando as condições para a força de trabalho que tem e familiares, não é? Depois resulta no lucro, e ainda assim depois encontramos, não é, a responsabilidade interna e externa, ou seja, onde as empresas, as organizações estão inseridas, não é? É sempre o ambiente que vai depois absorver, não é, a envolvência. Daí que, se pretendermos encontrar a definição, sem termos que recorrer a definições clássicas, vamos encontrar neste vídeo os 3 elementos caracterizadores de responsabilidade social. Ou seja, o que a Toca faz também é o reflexo, não podíamos reunir todos, de todas as empresas do setor ou do subsetor diamantífero. Agora, relativamente à sua pergunta, ia dizer o seguinte: impõe-se uma correção. A Fundação Brilhante é, de facto, a instituição de utilidade pública, não é? Mas do subsetor diamantífero. E agora, pronto, saiu apenas do setor diamantífero, do subsetor diamantífero, incorporando também a comercialização, lapidação, tudo o que tem a ver com o subsetor diamantífero. A necessidade de se ter uma fundação resulta tão somente daquilo que a Indiama já vinha fazendo e entendeu muito e bem que na dispersão de recursos, sobretudo financeiros, fossem congregados numa instituição em que há uma cadeia de comando e corpos de gerência para então agregar todos os apoios, aquilo que nós também convencionamos chamar de SURS, Sistema Único de Responsabilidade Social. Dito de forma diferente, é neste sistema em que todas as empresas do subsetor podem canalizar os seus apoios, fiscalizam as suas ações, agregam os projetos que têm que realizar neste domínio e aí então há a gestão global de toda essa cadeia de projetos sociais. Esta é a necessidade sui generis que deu lugar ao surgimento da Fundação Brilhante. O Xavier
vai ajudar-nos aqui a entender um pouco como é que as estruturas do governo como tal consideram esse aspecto, mas aqui dando um destaque sobre a questão da energia. Fala-se muito da otimização da energia, na utilização da energia aqui no setor, e eu aproveito para pedir que façam uma abordagem um pouco mais alargada, não só para aqui a área de diamantes, mas no geral, naquilo que é o âmbito do trabalho do Mirempete. Muito obrigado. Eu acho que ontem houve apresentações, sobretudo feitas pela Indiama, em que deram-nos de facto uma ideia de que, de facto, a questão da energia, que tem um pouco a ver com o novo paradigma de alterações climáticas, o novo paradigma de transição energética, se coloca também no setor mineiro. E ontem a Indiama referiu aqui que, por exemplo, as suas operações hoje ainda se utiliza muito, por exemplo, o diesel para mover os seus caminhões, e que eles têm em vista, têm programas, têm projetos de, no futuro breve, tentar transformar esses caminhões em caminhões elétricos. Esse é um passo importante. Isso, de facto, chama-se sustentabilidade da atividade. Ou seja, quando eu retiro um poluente, uma fonte de energia poluente por uma menos poluente ou quase zero, eu estou, de facto, a implementar projetos de desenvolvimento sustentável. E isso, para nós, para o Mirempete, é aquilo que se pretende, daquilo que nós queremos que se faça, e que todas as empresas que operam nesse segmento e que venham a operar em outros segmentos também possam fazer. De dizer que, por exemplo, a nível do setor petrolífero, isto também já tem sido uma realidade. O setor petrolífero, existem muitas empresas hoje em dia que estão a desenvolver projetos sociais, mas também projetos estratégicos de energias renováveis, em parceria quer com a nossa Agência Nacional de Petróleo e Gás, quer com a Sonangol, que é a Empresa Nacional de Petróleo, que tem a ver com a implementação de projetos de fotovoltaicos, de energia solar, em algumas províncias do país. Também há projetos que foram agora assinados acordos com empresas petrolíferas, nomeadamente com a Eni, para projetos de biocombustíveis. E também já se está a fazer estudos bastante aprofundados para desenvolvimento de projetos de hidrogênio verde com empresas alemãs. Portanto, penso que esse aspecto da energia, que é ainda importante, a energia que nós utilizamos, que a Angola produz, e que vem de fontes fósseis, vai continuar a ser a principal mercadoria de exportação do país. Isso nós não temos dúvidas, ainda por alguns tempos, mas ao mesmo tempo o Ministério está a promover, conjuntamente com os seus parceiros, essa nova tendência mundial de transição energética. Portanto, acho que esse é um passo muito importante e que nós queríamos aproveitar ao mesmo tempo que isso fosse também feito ao nível do setor mineiro. E sabemos que alguns projetos já estão em curso, sobretudo em relação, por exemplo, à energia solar. Há muitos projetos, ainda que pequenos, mas que também já se está a pensar em utilização de energia solar, não só para apoiar as comunidades que existem ao redor de projetos que estão já em fase de exploração, que estão em curso, mas também para, digamos, abastecer as próprias bases, as próprias áreas de exploração mineira. Agora, a Ingrácia vai fazer-nos aqui uma pequena abordagem, se não se importa. Quando falamos da responsabilidade social, dá a sensação que é só para a comunidade de fora, mas também ela faz para os nossos trabalhadores também. E sei que, porque vai circulando por aí, que essa zona das Lundas e nos projetos mineiros há muita prevalência do HIV. E diz também que Catoca tem um bom projeto
de assistência aos trabalhadores sobre o HIV e também das comunidades. Pode dar um pouco mais de detalhes sobre essa vossa conquista, no sentido de apoiar essas pessoas, não abandonam os trabalhos nesse sentido? Sim, senhora. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou responder, começando por dizer que, para que todos nos sintamos comprometidos no sentido de implementar quem tem que implementar e cobrar quem tem que monitorar, fiscalizar, nós temos que ter educação ambiental. E a educação ambiental deve começar do topo à base. Quando eu falo topo, estou a dizer o topo no país, o topo na empresa, o topo em casa. Se nós agirmos todos assim, podemos trabalhar e realmente implementar todas as medidas que nos levam, pelo menos, a responder às ODS. Infelizmente, temos na cabeça que os impactos negativos que afetam mais o planeta vêm da mineração. Qualquer atividade desenvolvida pelo homem gera impactos positivos e negativos. E nós devemos criar condições para minimizar estes impactos negativos e, se possível, eliminá-los. Então, nós temos que estar todos comprometidos, não apenas cobrar, mas trabalharmos em conjunto. Felizmente, na nossa empresa, foi possível começar a fazer este trabalho de educação ambiental a partir dos sócios. Os nossos sócios hoje sentem-se comprometidos com a nossa política ambiental, a ponto de apoiar a área de sustentabilidade, a área de segurança e ambiente, para que se implementem todas as medidas no sentido de minimizarmos os impactos negativos. Relativamente à responsabilidade social, quero dizer que nós estamos a trabalhar pensando em amanhã estarmos, sendo Catoca quem é, uma empresa que a quarta maior do mundo, nós temos que ter condições de competir com as outras empresas. E competir é levando o nosso diamante sustentável. Não é política apenas, não é conversa. E é bom que fiquei feliz de saber que todo mundo queria ir visitar Catoca. Vão ter a oportunidade de ver algumas evidências do que realmente nós fazemos. Nós não fazemos apenas porque queremos nos livrar de multas ou queremos agradar o público, mas fazemos porque é imperativo. E dizer que Catoca hoje tem muitos ambientalistas. Eu sou uma delas. E digo mesmo, eu defendo a 100% o ambiente. Ainda que eu tenha que ir contra o meu sócio, que eu tenha que ir contra o meu diretor, como ambientalista, eu luto no sentido de defender o ambiente. Então, quando houverem práticas negativas na empresa, eu sou suficientemente frontal para dizer o que deve ser feito e nunca negocio segurança. Segurança ambiental, segurança do trabalho, não negocio, porque eu conheço a lei e sei o que me protege. Sei quais são os meus direitos e os meus deveres. Olhando para a responsabilidade social interna, felizmente, Catoca é das poucas empresas que têm um bom programa de responsabilidade social, não só externa, mas como interna. Internamente, os nossos trabalhadores, e porque assim, nós quanto mais temos, mais queremos. Nós vemos que o rico não deixa de lutar para ser mais rico. Ele continua a querer cada vez mais. Os nossos trabalhadores, mesmo tendo, querem sempre cada vez mais. Eu tive a experiência de ficar durante 3 anos e pouco no Estado. E vou dizer, um salário nosso ao lado, um salário de Catoca ao lado de um salário do Estado, as pessoas, eu digo aos meus colegas, espera aí, vocês estão a reclamar de barriga cheia.
Nós temos apoio às famílias, apoio ao próprio trabalhador. A empresa, depois de se aperceber, principalmente aqui na região, que os trabalhadores, quando nós estivemos a fazer um levantamento, por que nós tínhamos muitos acidentes? Está aqui o engenheiro Carlos Ferreira, que hoje é o diretor provincial do ambiente, que não me deixa mentir. Nós fizemos um trabalho, investigar por que temos muitos acidentes. E fomos ver. Uma das grandes causas é porque eles sentiam-se cansados. E era geralmente quase no fim do turno que eles tinham os acidentes. Ok? E apercebemos também por que descansavam pouco. Muitos deles não tinham casas em condições. E a empresa disse, temos que ver o que fazer para que realmente os nossos trabalhadores venham trabalhar em segurança e voltem em segurança. Daí, termos também pensado em constituir os projetos habitacionais. Os trabalhadores de Luanda e outras províncias, ali onde houver condomínios, a empresa fez acordos com essas instituições. Aqui em Saurimo, construímos o Monoarra. E todos os que quiseram aderir ao Monoarra estão a viver hoje no projeto habitacional. Para além disso, nós temos um programa de saúde que não atende só o trabalhador, mas atende o seu cônjuge e mais 4 filhos. Nós temos, por exemplo, mesmo tendo bons salários, nós não deixamos de atender os pedidos, às vezes, dos trabalhadores. Um adiantamento de 2, 3 salários e outras coisas. Quando o trabalhador tem dificuldades, se tiver ao alcance da empresa, porque nós também não podemos dar tudo. Por isso é que o trabalhador tem um bom salário. Então, esta responsabilidade social é no sentido de motivar o trabalhador a estar ali pronto para trabalhar, garantir a sua produtividade que é exigida e a produção que a empresa precisa. Cá fora, nós também nos preocupamos. As pessoas que estão ao nosso lado, falou, por exemplo, do programa HIV. Nós temos um programa, e nós denominamos mesmo programa. Já sabemos que quando é alguma coisa, alguém que está com este problema da HIV, para não haver discriminação, nós simplesmente dizemos programa. Nós, a liderança, que já conhecemos. Então, o trabalhador é acompanhado. O seu cônjuge e familiar é acompanhado. E a nós, inclusive, não acompanhamos só com medicação. Damos mais. A população circunvizinha, também este programa da HIV abrange a esta população. Nós temos uma trabalhadora que as pessoas confiam plenamente nela, porque ela mantém o sigilo. Eu mesmo estando à frente do departamento, eu não sei quem é ou não deste programa. É só da responsabilidade dessa responsável. Por isso, são ações que nós fazemos. Quem está fora quer sempre mais. Ok, mas o que vocês fazem? Nós não estamos a ver nada. É bem verdade que hoje nós reconhecemos que devíamos divulgar mais o que fazemos, mas às vezes também somos mal interpretados. Mas o momento já nos provou que temos que divulgar mais, não fazer publicidades. Nós fugimos à publicidade, mas divulgar mais e mostrar as evidências. Então, eu espero ter respondido a sua questão. E deixo também os outros falarem, senão a Ingrácia... Sim, e quem vai falar agora é o senhor Raí. Pode passar o microfone aqui, senhor Raí. Aqui? Isso. Os outros estão ligados, o Xavier está ligado à política, os outros estão ligados à produção, mas há um outro segmento que está entre a produção e o consumidor final. Então, o senhor Ray aqui vai tentar falar-nos um pouco da sua experiência. I would like to ask you, when you heard that you will be making a presentation here, what was your feeling? What you bring to us here in terms of your experience, or the experience of your group in terms of social responsibility? So, yeah. When I heard about this panel, Can you bring it a little? Okay, sorry. So when I got the news that I'll be given the opportunity to speak on the stage, so everybody is touching the part of environment, planet, and it's also important, like my colleague said here, about talking about the people. So people part of it,
like I want to throw some light on, like, we as Kapu Gems, we want to be involved in various social aspects, like uh, women empowerment, gender equality, and at the same time we also want to empower the youth of this country. So it is like, everybody knows the importance of a young and, skilled and trained workforce in a country. So it is very important to empower them, train them, and give them the skills they need. So we as a company come here and give an opportunities, like for creating like various job opportunities, and training the young workforce into acquiring valuable skills, and of cutting and polishing diamonds. So we're also committed to maintaining hygiene standards and industrial health and safety. And also, as a manufacturer, when a manufacturing company is present, it also benefits the local community, and it also helps in the growth of small businesses. So, and like we all always talk about the exterior aspect, I also want to throw some awareness regarding the inner part of ourselves. There are always, in Indian culture we say there are two worlds. There is outer world and the inner world. Outer world, there are all problems, but it's also important to focus on your inside mental health as well. Like when if you want to attain peacefulness, it's important to take care of your mental health as well. So we took an initiative, and we've developed a meditation room, and we hold several meditation sessions at our factory for the workers in order to maintain their mental health. And is, in a way, we can say that India and Angola is very much similar, as like majority of the country's youth right now. And it's very important, for, as the youth is the future of the country, it's important to give them the skills and the training they require in order to uphold the country. So yeah, what I want to say. Like yesterday my brother rightly said that in India we say Vasundhara Kutumba, meaning the world is a family. So it's important to take care of each other and be like a family, so we want to strongly abide by that principle. Yeah, thank you. Obrigado. E voltando nas questões que eu disse no início, geralmente são questões um pouco melindrosas. Onde se trabalha de diamante, há reclamações, porque disse, para além do facto de que tem grande impacto sobre aquilo que se vê, o relevo, e deduz-se que tem grande impacto sobre o meio, mas também há o outro lado, que é o lado social das pessoas, as reclamações. E dizia aqui a Ingrácia que nunca se está satisfeito, quer-se cada vez mais. Por mais que se faça, há cada vez mais reclamações. Então, por exemplo, nas abordagens, volta e meia vemos que há populações em Cabinda devem ser compensadas porque houve um derrame de petróleo ou porque alguma coisa aconteceu. Aqui, quais são os grandes problemas que vocês enfrentam aqui nas lidas com as populações aqui, em termos de reclamações? Podemos começar com Bruno e depois com Sabino também fazer essa abordagem. As questões mais sensíveis em termos de sociedade aqui. Ok, muito obrigado. Ao retomar a palavra novamente, mas antes gostava de complementar a informação da colega da Engenharia Ingrácia, dizer que no domínio da saúde, por exemplo, todas as empresas do subsetor observam as regras de saúde para os trabalhadores, internamente, familiares e comunidade. Me parece até ser um imperativo, porque todas as minas têm esse serviço para servir não só os seus funcionários e familiares, mas também como as comunidades. Bom, indo diretamente à questão que me colocou o painel, cabe-me dizer que onde há um ser humano há sempre reclamações ilimitadas, se quisermos. Então, a regra é sempre uma reclamação, vem outra, e então
como devo calcular, há sempre reclamações. Mas a principal delas, ou alguma delas, tem a ver muito com o fornecimento de água potável, por exemplo, a questão de casas sociais, por exemplo, para as populações, a questão das lavras comunitárias, que também já começamos a atacar num programa que foi passado aí no slide. São muitas reclamações, mas há também dificuldades na implementação desses programas. Uma delas é que há uma dispersão enorme de população, nunca há massa concentrada de população, o que dificulta que haja programas que pudessem abarcar num único equipamento social, por exemplo, um maior número de beneficiários. Isso não há, de facto, quer dizer, formas muito lógicas para conseguir mitigar isso. Isso dificulta imenso que se coloque, não é? Se formos aqui, por exemplo, ao Dundo, vamos encontrar muitas aldeias dispersas. Como colocar aí equipamento social se as aldeias estão dispersas? Isso é apenas um dado. De facto, eu queria essa dificuldade, para além de outras, mas eu... Eu gostaria, com permissão, da nossa experiência, uma das grandes reclamações é o emprego. E é pensando nisto que Katoka achou por bem não só apoiar as pessoas com aquilo que eles necessitam, mas ensiná-los a fazer com atividades que gerem renda, porque senão estarão sempre ali a pedir esmola. E não podemos estar só a dar para calar-lhes a boca. Nós devemos dar no sentido de realmente ajudá-los também a desenvolverem-se. E o que é a prática da empresa? No âmbito da responsabilidade social, nós começamos a atacar mesmo os pequeninos. Programa PICPEC, que são as crianças do infantário, apoio aos meninos para irem para a escola, incentivá-los a ir à escola. Por isso eu disse, a educação ambiental nós não dávamos só dentro da empresa. Até fora da empresa, nós dávamos educação ambiental, incentivando os pais a levarem os seus filhos à escola. Os miúdos preferiam ir à lavra do que ir à escola. Vou à escola, vou estar lá cheio de fome. Não, eu vou à lavra com a mamãe, pelo menos lá eu como qualquer coisa. Ok? Incentivar. Se o problema é fome, ok? Vamos pôr a merenda escolar nas escolas, pelo menos eles vão e sabem que terão ali alimentação. Bem, poderiam ir só atrás do alimento. Vamos promover programas que incentivem o aluno a querer ir à escola. Quando nós tínhamos o programa Katoka, hoje passou para a Fundação Brilhante, o Katoka Aluno, mas nós, para além do que a Fundação Brilhante faz dentro do nosso acordo, internamente nós continuamos a fazer. As pessoas estão ali à nossa volta. Promover concursos. O melhor aluno é levado a fazer uma excursão. O melhor aluno pode receber uma bolsa, por exemplo, se tiver já feito terminado o ensino primário. Fazer com que eles possam ir para a universidade, promover isto. Para quê? Para que o popular sinta-se inserido a ponto de amanhã poder ter um emprego na empresa. Ele, para ter um emprego, tem que ser capacitado, porque senão o que é que acontecia? Só podiam ser empregados de limpeza. Será que nós que estamos aqui não queremos ver o desenvolvimento dos nossos irmãos? Então, daí, apostar na educação. Apostar nas lavras e ensiná-los que devemos cultivar, porque até esta terra tem um solo fértil, bastante fértil, e chove bastante. Então, mostrar-lhes que, se cultivarem, podem gerar renda. E nós hoje vemos ao longo da estrada, já aparecem, quem sai de Katoka para aqui, já aparecem uns tantas comunidades com alimentos ali na estrada. Antes nós não víamos isso. Era tortulho, tudo que era natural, que não precisava de plantar. Silvestre. Ok, silvestre. Hoje nós já vemos. E já há concorrência, aquele bairro com o outro. Hein? Então, para além disso, o fato de incentivar a mulher a sentir-se valorizada. Não apenas que está ali só para lavar e coisas, mas a mulher, com as lavras que nós hoje temos, apoiamos a mulher no sentido de cultivar
mas de forma organizada, e depois então poderem gerar a sua renda. Porque, infelizmente, nas comunidades há exclusão. A mulher, eu mesma, quando ia dar educação ambiental, ficavam os homens todos à frente e as mulheres não podiam sentar-se ao lado, tinham que ficar lá, distante. E eu perguntei, por que as senhoras estão lá? Não, porque nós, as mulheres, não se sentam ao lado dos homens. Ah, ok, então eu não vou ficar aqui, porque eu não sou homem. Eu vou ficar lá com as senhoras. Onde elas estão. Então era forma de incentivá-los também a valorizarem a mulher. Bem, eu não quero ficar Fátima, a tomar conta do Fátima que vai micro, falar mas agora. fazemos e nós temos as evidências. Tá bom. Deixa-me complementar aqui o que a Ingrácia disse. Realmente, um dos maiores problemas aqui é o emprego. E o que acontece? A maior parte da mão de obra local é não qualificada. Por isso a necessidade, o objetivo, por exemplo, da construção do nosso centro, nesse centro de formação. Qual é o objetivo? É proporcionar cursos profissionalizantes para a população local. Ou seja, a população que está ao redor, hoje vai aprender a ser topógrafo, a ser encarregado, a ser ambientalista, mas profissionalmente. Porque o local, ok, quero emprego, o que é que você sabe fazer? Não tem nenhum curso profissionalizante, então vai ser como a Ingrácia disse, vai ser ajudante, vai ser de limpeza, vai trabalhar na lavanderia, mas com a criação do centro profissionalizante, daqui a alguns anos, os profissionais serão todos locais a exercerem essas profissões, ou seja, haverá um crescimento profissional da população local. Se me permitir. Eu tenho um comentário final, que vocês fazem muita coisa, mas parece que comunicam pouco. E já a Ingrácia tinha dito isso. Admitimos. Comunicar, não necessariamente publicidade, que até publicidade é cara, mas a comunicação, as várias formas de comunicar. E nós comunicamos e estamos aqui com muito tempo já. Vamos dar possibilidade à plateia, se tem preocupações, se tem aspectos a apontar, se tem perguntas a fazer, se tem sugestões, gostaríamos de partilhar então também com vocês. E solicitar ao tal do protocolo que façam circular os micros. Mas parece não haver, porque o pessoal das áreas diamantíferas tem uma mãozinha ali atrás. Sim, já vi. Bom dia, a Diva Ndunei novamente aqui por parte da Indiama. Tinha uma pergunta, na realidade duas, para o Dr. Xavier, tinham que ver com a energia, parte da energia renovável. Nós na Indiama temos analisado algumas propostas e um aspecto que vem à tona várias vezes é o tempo de vida útil dos projetos. É muito menor, é muito inferior do que o tempo que é necessário para reembolsar os investimentos de capital, às vezes, nos contratos, aqueles contratos BOOT, de Build, Own and Operate. E a minha pergunta era só, como diz que tem havido bastante sucesso nos petróleos, como é que nos petróleos eles têm contornado essa diferença, portanto, esse desalinhamento entre aquilo que é a vida útil da concessão, né, os anos, e o tempo que depois fica necessário para ser para o projeto, o financiamento do projeto de energia reembolsável ser reembolsado. Depois, a segunda questão, e a última, nós vemos já um aspecto que parece perverso. Os combustíveis fósseis, eles são nocivos, né? Mas a verdade é que os combustíveis fósseis são subsidiados. São em cerca, acho que 50% ou coisa do gênero. A minha pergunta é a seguinte:
Será que existe no nosso ordenamento legal, isso eu desconheço, algo similar para as renováveis? Por exemplo, o subsídio de 50% para o quilowatt por hora de uma energia renovável. Algo similar ao que acontece com os fósseis. Isso tornaria a coisa mais competitiva. Portanto, é isso. Muito obrigado. Eu vou responder rapidamente. Se não for suficiente, podemos falar depois. Mais do que o tempo de vida útil de um projeto de energia renovada, é de facto qual é a tarifa que deve ser aplicada a um projeto de energia renovada, comparado com um projeto que é feito de hidroelétrica, por exemplo. Portanto, aí de facto está, isso tem muita relevância, porque pode determinar de facto qual é o ciclo de vida desse projeto de energia renovada. Isso é um processo que neste momento os projetos do setor petrolífero estão em discussão com a Autoridade Reguladora de Energia, portanto, que, como sabe, não somos nós, é o Ministério de Energia e Águas, mas o que eu posso dizer é que o que eles estão a tentar é fazer o ajuste das tarifas, é que vai permitir, de facto, como é que os projetos podem ser implementados, como é que podem ser rentáveis e qual é o ciclo de vida deles. Em relação à segunda pergunta, dizer que o que na verdade são subsidiados são os combustíveis. Portanto, é na fase de distribuição e venda, é nessa fase onde os combustíveis de facto são subsidiados, que é um processo que, como sabe, e isso já foi publicamente dito, e muitas pessoas até pensaram que esse subsídio já fosse retirado há uns tempos atrás, mas que está em processo de discussão. Não sei exatamente como, quando é que esses subsídios vão ser retirados, se vão ser retirados todos ao mesmo tempo ou se paulatinamente, mas há um processo em curso em relação a um estudo, a perspectivas de se chegar a um entendimento em relação a essa questão dos subsídios dos combustíveis. Obrigado, Xavier. Não vemos mais intenção de alguém que se queira pronunciar. Apenas agradecer a vossa presença aqui. Sim. Obrigado. Eu gostaria de aproveitar, enquanto representante do Mirempet aqui no painel, de efetivamente felicitar a Indiama, a cidade mineira de Catoca, pelo excelente trabalho que eles estão a fazer na área social. É, de facto, o marco é gold. Portanto, e é essa mensagem que eu gostaria que fosse também seguida por outras empresas que seguramente vão continuar a operar no setor diamantífero. Nós vimos ontem, pelas apresentações da Agência Nacional de Recursos Minerais, do IGO, que nós temos muito mais ocorrências de diamantes em outras áreas do país. Portanto, a área mais conhecida até agora era essa área, era o leste do país. Mas parece que nós temos outras ocorrências e provavelmente teremos outras atividades diamantíferas em outras partes do país. Por favor, as empresas que vão concorrer, que vão ganhar, que vão operar, não se esqueçam das populações, não se esqueçam dos programas sociais. É muito importante, não só porque isso traz a população para o lado das empresas, é muito importante que a população que vive ao redor dos projetos fiquem ao lado das empresas, que haja, isso cria um ambiente de confiança, de maior ligação. E depois há a questão dos estudos de impacto ambiental, como sabe, é obrigatório por lei. E há um procedimento do estudo de impacto ambiental que se chama consulta pública. As consultas públicas são feitas, sobretudo, nas áreas onde os projetos são implementados. E a opinião, o comentário das comunidades que vivem ao redor é muito importante. Tendo uma empresa esta ligação, esta proximidade com as comunidades, torna-se muito mais fácil os seus estudos serem aprovados e obterem de forma mais fácil as licenças ambientais. Obrigado. Muito obrigado. Essas palmas são para eles, eles merecem. E obrigado pela oportunidade que nos dão ter aqui partilhar com vocês as ideias das empresas.